Olá, bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de psicologia, mais em concreto na parte desportiva. A nossa convidada é a psicóloga a doutora Marina Ferreira Silva. Olá Marina, bem-vinda. É uma casa que também é tua, não o teu programa, o meu, mas seja bem-vinda e tenho a certeza que o que nós vamos falar hoje aqui vai ser muito útil para os dias que vivemos, para atletas, treinadores e mesmo para os próprios clubes. Obrigada, Pedro, pelo convite, por me permitires também dar aqui a minha opinião e o meu parecer no Desporto Total, que já é um programa de relevo, não é? E com muita importância cá no Novo Canal. Juntamos hoje então aqui um bocadinho o psicológico com o Desporto Total e vamos refletir um bocadinho sobre estas questões. Se calhar dizer até desde já, ou enaltecer aqui também a importância da psicologia no desporto, isto porque nós temos se calhar aqui uma visão muito formatada da psicologia em contexto clínico, em contexto hospitalar. E ela, no fundo, está em todo lado, não é? Está inclusivamente também aqui no seio desportivo e a importância que assume é, de facto, de relevo. De relevo, e falaste muito bem, Marina, ainda para mais nos dias de hoje e com esta situação da pandemia, sim, não só no desporto, mas de uma maneira geral, cada vez mais a psicologia e a ajuda de um psicólogo permite, se calhar, nós estarmos mais preparados para isso. De uma maneira geral, Marina, e mesmo não sendo a parte do desporto a tua área forte, mas tenho a certeza que todas as dicas e tudo aquilo que tu irás dizer será útil para quem nos vê. Eu vou começar por te perguntar o que é que tu entendes que seja a psicologia no desporto? A psicologia no desporto nada mais é que uma psicologia global também, muito embora é um bocadinho mais afunilada para, no que diz respeito a desempenho, a performance, a competências mais relacionadas com o desenvolvimento, não é, da função para que o atleta, o desportista, o treinador, todas as pessoas que estão envolvidas nesta área para o desenvolvimento dessas mesmas competências. Isto até tem vindo a ser muito falado no seio da comunicação social, não é, da importância e do quanto mais os psicólogos estão envolvidos nesta área, mas de realçar também que será tanto mais positivo ou um atleta estará muito mais preparado para o desempenho desportivo, quanto mais também psicologicamente ele estiver estável e em harmonia quase que aqui corpo e mente. Não é à toa, não é? Que aqui o velho ditado mente sã em corpo são também assenta que nem uma luva aqui no que diz respeito à área do desporto. Se calhar o psicólogo a este nível pode ajudar a deixar aqui algumas então mensagens, não é, de que é que pode ser o trabalho de um psicólogo do desporto, avaliar algumas necessidades que o próprio atleta e toda a gente envolvida possa ter, tanto de grupo como individuais, estratégias individuais, investir, por exemplo, na prevenção de problemáticas, não é, porque toda a gente, quer no desporto competitivo, não competitivo, profissional ou não profissional, não é? Estão envolvidas independentemente da modalidade, não é? Porque isto abrange qualquer modalidade. Claro que depois haverão com certeza situações específicas ou carências específicas e necessidades específicas atendendo um bocadinho à modalidade, mas assim em linhas gerais faço uma espécie de avaliação de quais é que poderão ser as necessidades do grupo e individual, para que depois também a performance poderá, no sentido da performance, ser a melhor possível. Investir e prevenir, como eu estava a dizer, em situações de problema, até porque a pressão, a motivação, todas essas competências, eventualmente se forem trabalhadas, nós vamos estar a agir no sentido de prevenir alguma problemática futura, e depois um bocadinho mais à frente também refletiremos mais sobre isso e de que problemáticas é que têm vindo a sair mais a público neste campo desportivo. Pode estar envolvido também na formação, não é? Formação de atletas, de jovens atletas. Formação de treinadores, no sentido de lhes dar... Porque nós muitas vezes falamos do desporto e associamos sempre ao atleta, mas também temos de ter em conta que quer seja o treinador, quer seja um diretor, também tem que estar preparado mentalmente. Até mais do ponto de vista comportamental, não é? Se nós passarmos aqui algumas mensagens e algumas dicas, estratégias, ferramentas cruciais aos treinadores, eles certamente as poderão usar com os seus atletas, sejam eles, atenção, um bocadinho mais pequeninos e infantis, os profissionais, quer sejam os mais crescidos.
E de salientar também aqui uma ferramenta que é muito usada, que é o coaching psicológico, inclusivamente está na moda, não é? As figuras públicas do desporto têm vindo a trazer muito isto para fora e têm assumido inclusivamente, não é? Que têm um coach. E cada vez mais, Marina, nós percebemos e vemos que as pessoas, antigamente se calhar uma pessoa que procurava um psicólogo, sim, era uma pessoa que tinha algum problema e se calhar escondia-se um bocadinho, e hoje já se fala mais de mente aberta do facto das pessoas procurarem um psicólogo neste caso. E tu falaste muito bem, cada vez mais a psicologia assume um papel importante no desporto, quer individual, quer coletivo. Mas tu notas, por exemplo, com a tua experiência, que a psicologia cada vez mais pode, um treinador, vamos pôr isto por linhas gerais, esquecendo a modalidade, um treinador, se tiver dúvida entre um atleta A e atleta B, aquele atleta está muito bem fisicamente, uns dois, mas um psicologicamente está mais afetado. Por exemplo, esta situação da pandemia, sim, isso obrigatoriamente vai influenciar no rendimento desportivo, por isso um psicólogo já assume um papel importante numa equipa ou na estrutura de uma determinada equipa. Ao longo do tempo, não é? Eu tenho tentado fazer sempre muito esse trabalho e tenho vindo até a utilizar sempre muito esta expressão, que é tirar a psicologia fora da caixa e de associarmos só a grandes problemáticas, as muito faladas depressões, e outros problemas até assim desta dimensão um bocadinho maior, porque a psicologia, e se calhar aqui fazendo ponto para a parte desportiva, faz muito sentido também numa questão que é o desenvolvimento pessoal, correto? Muitas vezes não havendo esta problemática por baixo justificar um melhor ou pior rendimento, nós podemos potenciar isso através do desenvolvimento pessoal. Quanto mais, digo eu, e acredito que é efetivamente assim, um jogador se conhece, quanto mais conhece as suas qualidades, quanto mais conhece as suas potencialidades, certamente, não é, estará muito mais preparado para agarrar nessas mesmas potencialidades e depois as reproduzir, não é, num jogo, lidar um bocadinho melhor com a crítica, lidar um bocadinho melhor, por exemplo, com aquilo que vem do público. É que depois é esses fatores inerentes. Exatamente. Estou a deixar aqui um bocadinho estes fatores. Já íamos falar disso, mas já estás... Porque efetivamente são coisas, não é, que influenciam muito a performance. O rendimento. Não é? O rendimento. Era porque eu até tinha, na pergunta seguinte que te ia fazer, é que os fatores emocionais e psicológicos cada vez mais influenciam no rendimento. E quando falamos do atleta, do treinador, nada como estar bem psicologicamente para poder fazer aquilo que melhor sabem, e os atletas. E depois é o que tu dizes, o facto do público, o facto dos jornalistas, para quem é profissional, esse tipo de pressão é preciso estar preparado para isso. Então podemos dizer que é importante uma preparação psicológica para a competição. Até porque quando há essa preparação existe prevenção. Porque a psicologia não atua só no campo da remediação, não vamos só trabalhar com alguém, não é? Só porque está a evidenciar algum tipo de problema. Vamos trabalhar com essa pessoa no sentido preventivo, porque assim esse não problema... acontece agora, mas pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer, e nós sabemos que no campo desportivo, estes fatores externos de que falavas, Pedro, nomeadamente o público, a pressão familiar que também existe, a própria pressão individual que o atleta coloca os seus em si mesmo, não é? Até porque às vezes não é preciso que ninguém de fora nos pressione. Se nós colocarmos essa pressão em nós próprios, muitas vezes isso já vai influenciar muito. Eu quero chegar numa equipa X, não chego já vai é mais influenciar complicado. muito o meu desempenho, seja nesta área ou noutras quaisquer. Portanto, preparar para a crítica, preparar para o facto de eventualmente, para o fracasso, preparar eventualmente para, se calhar eu até fiz tudo bem, não fui bem sucedido, esforcei-me muito, treinei muito e o treinador não me pôs a jogar. E depois não me pôs a jogar, trabalhei muito, esforcei-me muito e depois no momento em que eu estava a mostrar aquilo que valia, se calhar não consegui mostrar a 100%, porque depois existem estas questões que acabam por condicionar também muito, não é? Eu preparo-me a 100%, mas depois em situações de avaliação, porque no fundo se eu pensar até num jogo de futebol, consigo adequar isto a um momento de avaliação. Aliás, até a título de curiosidade, o público e a assistência contribuem em 30% para a ativação de um atleta. Ou seja, ele fica tanto mais ativo quanto mais também está a ser visto, e esta assistência no fundo está a
avaliar a sua performance. Se eu estou preparado para isto, eu vou ativar, eu vou conseguir mostrar o meu desempenho tal e qual ele é adequado às minhas competências. Se eventualmente eu não estou tão seguro disso, se eu até não estou tão seguro de mim própria, se calhar eu tenho todas as potencialidades e todas as capacidades para conseguir, não é? Fazer jus e para mostrar efetivamente aquilo que eu valho, e pronto, isto acaba por ser assim um bocadinho desta forma. E isso mexe tudo, como é lógico, com o psicológico. Numa situação normal de qualquer indivíduo comum, mas ainda para mais num atleta que está a esforço, a um esforço psicológico muito grande, da pressão de variadíssimos pontos. Mas eu acho que é assim, e por isso que se diz que os atletas de alta competição, quando têm a parte familiar bem estruturada, isso é um grande apoio. Nós temos o exemplo agora, por exemplo, recentemente do Nakajima, um jogador do Futebol Clube do Porto, que a cultura dele permitiu que ele se afastasse do futebol para se dedicar só à esposa que tinha um problema de saúde nesta situação de pandemia. Quer dizer que ele, neste caso, deixou o futebol de parte e dedicou só à parte familiar. Aqui foi o contrário, mas geralmente costuma ser terem uma boa base familiar para ajudar no bom desempenho, neste caso, desportivo. Dizendo-te desde já que uma boa base familiar é meio caminho andado para tudo, não é? Para isto e para todas as outras coisas e para o meu eu e para eu enquanto pessoa. Claro que sim, se eu sou compreendido, se eu tenho aqui alguém que me motiva, que me dá aqui, que me aguça um bocadinho aqui a motivação, se eu tenho alguém que compreende as minhas ausências, porque muitas vezes... Mas isto temos lá não só para o desporto, para outras coisas? Para todas as outras coisas e questões e para todos os nossos contextos de vida e, no fundo, é transversal a todos os papéis que nós assumimos na nossa vida. Mas se eu tenho pessoas que me motivam, se eu tenho pessoas que me reforçam, se eu tenho alguém ao meu lado que vai dizer, olha, independentemente de não teres conseguido, e pegando até nas faixas etárias mais jovens, se eu tenho uns pais... É isso que já vamos falar a seguir. Se eu tenho uns pais que me dizem, olha, tu agora não estiveste tão bem, não tiveste um rendimento positivo, tu não tiveste um rendimento assim tão positivo quanto desejavas, não há problema, porque tu treinaste e deste o teu melhor e agora em jogo também deste o teu melhor. Certamente que para a próxima, não é? Essa mensagem vai ser captada e para a próxima nós vamos agarrar a isso e vai servir de reforço. E nós sabemos que o reforço aumenta sempre. Se eu vou punir, vou diminuir alguma coisa, não é? Se eu vou reforçar, vou aumentar alguma coisa. E se for chamada a atenção da forma positiva, se calhar agarra-se aí. Se for de forma negativa, isso pode ter um papel inverso. Eu até diria mais, nem diria positiva, diria saudável. Saudável. Não é porque ninguém é 100% ganhador e ninguém é 100% imbatível, perdedor, exatamente. Não é? Portanto, saudável. E tu tocaste aí num ponto, e eu estive ligado durante alguns anos ao futebol, e principalmente por ser o desporto rei, se calhar é aquele que nós vamos buscar um bocadinho mais, embora aconteça nas outras modalidades todas, a exigência do pai, quando falamos do pai, da mãe, num jovem atleta. Esses reforços geralmente têm sempre um papel negativo, da minha parte enquanto treinador. Sim. Mas isso pode não só no desempenho do atleta, mas mesmo no seu dia-a-dia, um pai que exija determinados objetivos de uma criança, que a base deve ser só deixá-lo jogar e divertir-se, isso pode no futuro trazer se calhar problemas psicológicos. Sim, até no que diz respeito à forma como eu vejo. Porque eu vou desenvolvendo a minha personalidade ao longo do tempo, não é? Vou formando os meus valores, vou acreditando mais ou menos em mim, quanto mais isto também vai acontecendo ou não. Inicialmente, aos 6 anos, quando se coloca uma criança, por exemplo, no futebol, a ideia não é prepará-la já para ela ser uma figura muito Cristiano conhecida Ronaldo ou Messi, no campo de futebol. Claro que o desejo por baixo até poderá ser esse, não quer dizer que a motivação principal seja essa. Quando nós pensamos em colocar um menino a fazer qualquer tipo de desporto, é para quê? Porque sabemos indiscutivelmente que o desporto faz bem à saúde, porque sabemos que ele vai estar inserido, em grupos, vai socializar, vai aprender a lidar com pessoas, vai saber trabalhar em equipa, pronto, todas estas questões que são também muito importantes. Queiramos que os nossos filhos sejam sempre os melhores, não é? Mas tem que haver alguma sensibilidade nessa parte. Até porque quando os estimulamos ou quando tentamos provocar motivação para atingirem determinados objetivos, quando
quando nós delineamos esses objetivos, têm que ser objetivos realistas, E acima saudáveis, de tudo. não é? Saudáveis, como eu disse, e realistas acima de tudo. Gênio, não posso pedir a uma criança que ela dê 1000, quando eventualmente naquela faixa etária ela se Não calhar consegue. só vai conseguir dar 100, não é? Portanto, tem que ser acima de tudo realista. Claro que podemos estimular, claro que podemos motivar, claro que podemos dizer eu acredito em ti e tenho a certeza. Eu acho que isso é fundamental, não é? Eu acredito em ti e tenho a certeza que tu vais conseguir, mas atenção, porque se tu não conseguires também não vai haver problema, porque eu vou continuar a acreditar na mesma em ti. Isso E, é muito importante. É este equilíbrio, é esta dose de equilíbrio que muitas vezes se pede aos pais, tocando aqui um bocadinho mais nestas faixas etárias mais jovens. Mais jovens? Sim. Mas Marina, e depois eu também a experiência da escola, eu acho que mesmo nós, não só o pai, o próprio treinador, por isso que eu digo e batalho muito nisso, que acho que os treinadores cada vez mais, treinadores, diretores e as pessoas que convivem com crianças, que é aquilo que estamos a falar agora, que têm que ter uma formação, têm que ter algum tipo de formação, alguma sensibilidade, porque estar a exigir de uma criança uma coisa, como tu disseste muito bem, que não podem conseguir, isso tem que ser muito bem. Até porque essa exigência em excesso, na verdade, vai resultar em quê? Uma única coisa, frustração. E eu sei que se me sentir frustrado, ainda que eu consiga, eu não vou colocar cá para fora. Depois é uma bola de neve, não é? Uma bola de neve, aquilo vai acabar. Claro que sim. Isto acaba por ser um ciclo vicioso, tanto para o positivo, quando as coisas estão a correr bem, tanto para o negativo, quando também as coisas não correm assim tão bem. E todos falhamos, portanto, também mas é mais fácil. É adequado educar-se as crianças para isto, porque elas vão falhar e que é normal. E que é se os adultos eram, e é aquilo que eu digo, e agora levando para os profissionais, no caso. E nós temos um exemplo em Portugal de um treinador que eu penso que se ele não tirou nenhuma formação na área da psicologia, esteve lá perto, que é o Mourinho. O Mourinho é um treinador que ele consegue, da parte psicológica, e utilizou muito que o Mourinho foi desde sempre acompanhado. Eu não sei se ele tem uma formação ou alguma especialização ou o que quer que seja no que diz respeito à psicologia, mas de qualquer das formas ele próprio era acompanhado e, portanto, ele se calhar utilizava as estratégias dele, não é? Que lhe passavam a ele depois também com os outros. Mas isso é importante, um treinador, no caso de um treinador, saber de várias áreas, sim, saber de psicologia, não saber só da parte da vertente do treino, mas também saber da parte da psicologia, embora hoje em dia quase todos os clubes já tenham um acompanhamento de um psicólogo. Felizmente. Porque, por exemplo, e era a pergunta seguinte que eu te queria fazer, por exemplo, um psicólogo, tu psicóloga trabalhando com um clube, tu vais avaliar todos os atletas e vais conseguir perceber o que está bem, o que está mal, o que é que ele está a viver neste momento. E isso é importante para tu passares a um treinador e o treinador perceber. Nós vamos avaliar a natureza individual de cada um dos atletas e depois a natureza do próprio grupo. O que é que funciona melhor em grupo, o que é que se calhar nós temos que despertar um bocadinho mais de grupo, porque aqui a ideia de grupo no campo desportivo é muito importante, porque existem muitas modalidades em que as coisas acontecem porque se cria uma sinergia entre todos os atletas, não é? Mas a avaliação destas necessidades, quer individuais, tanto grupais... Porque num grupo basta haver um que não esteja bem psicologicamente e vai afetar o outro. Até porque nós sabemos que a parte emocional é contagiosa. O que é que isto quer dizer? Se eu contactar na minha vida com pessoas ditas tóxicas, com pessoas um bocadinho mais derrotistas, com pessoas um bocadinho mais pessimistas, e se este contacto for muito frequente, naturalmente, o que é que vai acontecer? Quer eu queira, ou até eu tento evitar muito, eu vou-me tornar mais ou menos parecida, não é? Se eu tenho uma equipa toda ela motivada e não existe nenhum elemento que está ali por debaixo, não é? A minar um bocadinho o processo, eu sei que tudo vai correr bem. Se eu consigo identificar que alguém não está tão motivado assim, que alguém até tem sempre algumas queixas a fazer, que reivindica muito, que reclama muito, e nós todos sabemos que isto é assim, desta forma. Se calhar eu vou conseguir agarrar nesse elemento, vou conseguir fazer um trabalho individual com ele e conseguir encaixá-lo ali no seio do grupo. Ou posso fazer o contrário, posso pegar no próprio grupo e fazer com que ele também seja uma ajuda para, não é, modificar um bocadinho ali o pensamento que aquela pessoa, que aquele atleta, ou o mau pensamento, não é? Exatamente, possa estar a ter e perceber que se calhar algumas das razões para a pessoa estar assim são razões que se eu trabalhar assim em conjunto, quer individual, quer em conjunto, possam ser sanadas. E agora, e é um bocadinho, muitas das vezes, e nós todos somos treinadores de bancada,
e porque não jogou aquele, e porque jogou aquele, e muitas vezes esquecemos por trás do facto de jogar ou não, existem muitos fatores, e a parte da psicologia, se calhar um atleta não treinou bem durante aquela semana porque teve problemas familiares, porque teve algum problema, e se calhar o treinador deixou-o no banco ou não jogou por causa disso, e muitas das vezes as pessoas não percebem isso. Até porque se calhar o melhor para ele era efetivamente isso, Exatamente. era essa pausa, não é? E portanto, claro que nós não tendo conhecimento de tudo, somos sempre muito, reivindicativos, achamos sempre que foi injusto ou que não foi injusto, e voltando aqui um bocadinho à infância, os próprios pais muitas vezes também não acham correto, compareceram aos treinos todos, ou porque isso ou porque aquilo, mas por exemplo, eu tenho alguns meninos, não é, que fazem desporto competitivo e até profissional, e tenho visto que o próprio envolvimento dessa criança na escola, não é motivo, ou poderá ser motivo para jogar ou não jogar. Ou seja, eles têm até uma espécie de grelhinha onde apontam os resultados escolares, às vezes até se pedem já muitos clubes utilizam isso. Pede-se até uma espécie de parecer ao diretor de turma, não é, para se entregar no clube, e isso pode determinar ou não o facto de jogar. Ou seja, não chega, na minha opinião, simplesmente ir a todos os treinos. Porquê? Porque também devemos incutir aqui uma mentalidade de crescimento, pedagógica, de também tem que estar. A escola é importante e que, portanto, se eu também estiver bem na escola e se tu cumprires com as tuas responsabilidades... O próprio desempenho no jogo vai ser completamente diferente. Sim, até porque é muito positivo que se estimula aqui as crianças para a prática desportiva, mas isso não invalida que ela se possa formar devidamente a nível profissional, que possa fazer um curso superior ou não, que possa fazer um curso profissional ou não, porque o conhecimento, como se diz, não ocupa lugar, e estas duas coisas vêm encaixadas, o resultado vai ser muito mais interessante. E nós já notamos que hoje em dia os atletas de alta competição, que são aqueles que treinam mais, que muitos deles têm cursos superiores e que fazem determinadas formações. Até porque as carreiras são curtinhas e se calhar depois a seguir pode vir a dar Exatamente. Marina, falamos aqui da parte pedagógica e eu acho que também é importante realçar isso, e eu sei que tu também estás ligado um bocadinho a isso. Eu trabalho já há bastante anos com crianças com necessidades educativas especiais. E na parte desportiva, muitas das vezes, na parte prática, eles são completamente, muitos deles em determinadas situações, pouco ou nada fazem. Mas a parte psicológica deles, estando bem, eles conseguem atingir efeitos notáveis. Tu notas que numa criança com necessidades educativas especiais, na prática desportiva, influencia ainda mais a parte psicológica, estar ali completamente limpa? Sim, até porque não quer dizer que um comprometimento, por exemplo, cognitivo, determine uma incapacidade total para a prática desportiva. Aliás, até pode não ser prática desportiva, pode ser só atividade física e está tudo certo. Agora, muitas vezes nós olhamos e fazemos assim uma avaliação global, e quando digo olhamos, não digo enquanto psicólogos ou professores, sim. Digo em linhas gerais, o senso comum às vezes olha e pensa o quê? Ok, pronto, tem esta dificuldade, tem esta lacuna. E eles vão buscar mais a parte psicológica deles, não é? Exatamente, significa que não vai conseguir fazer nada, e nós sabemos que no que diz respeito a, por exemplo, Jogos Paralímpicos, às vezes os feitos são incríveis, não é? E são bem e que ainda não é dado o devido valor, não é? Exatamente. E estamos a falar de pessoas com uma dificuldade física maior do que os outros e conseguem atingir determinadas coisas. Mas, ou seja, dizer também que, independentemente das lacunas cognitivas, independentemente da compreensão se calhar não ser tal como se não existissem essas mesmas lacunas, nós não devemos olhar e simplesmente desvalorizar ou antever, desde logo, que não vai ser possível. Há sempre alguma coisa que eles conseguem fazer. Exatamente. Conseguem correr, conseguem sorriso, subir a bancos suecos e a fazer exatamente. Só... E às vezes a experiência que eu tenho é que às vezes basta um sorriso, que já nos dá tanto e podem não conseguir fazer esses obstáculos, mas o simples facto de estarem bem, isso acho que é... Às vezes o segredo, e se calhar dizer isto também seria importante, às vezes o segredo para um bom desempenho, seja a que nível for, é alguém acreditar que é possível. Exatamente. Se eu acreditar que a pessoa vai conseguir, ela se calhar começa a acreditar que também vai conseguir. E tu estás a falar portanto, depois isso... numa coisa importante, porque na semana passada tivemos aqui a Paula, que foi campeã nacional de trail, e foi uma prova de 100 km.
E eu perguntava, que é a parte do desporto individual. Sim. E eu perguntava, olha Paula, mas muitas vezes eu ao fim de 10 km já estou, psicologicamente já me dói aqui, já me dói ali. E ela diz que estando bem com ela própria e no meio da montanha, que consegue ir buscar forças onde não... E diz ela que principalmente a parte psicológica tem que estar bem para ela conseguir fazer uma... Sem dúvida E no alguma. desporto individual, é isto que eu te queria perguntar, Marina, tem mais importância a parte psicológica do que num coletivo? No coletivo, havendo um mal, se calhar ali alguma coisa, mas os outros conseguem ir compor. Mas o individual é pior. Eu não diria que tem mais importância, mas que tem muita importância, sim. Até porque os níveis de superação, não é? Muitas vezes estão ali um bocadinho mais ativos. E vamos pensar, eu vou correr durante tanto tempo, sozinha. Tenho duas escolhas, ou ocupo a minha cabeça com pensamentos que me vão fazer estar em superação constante ao longo desses mesmos quilómetros ou não é? Porque se eu começar a entrar ali, não é? Num circuito de está-me a custar muito, de negação, está a ser muito difícil, realmente se calhar desta vez eu não vou conseguir, uma espécie até de turbilhão de pensamentos automáticos que nós não assumimos o controle, não é? E depois nós estamos connosco próprios. Não é? Porque nós estamos a correr... E o nosso corpo acaba depois por ir atrás da parte psicológica. Exatamente, porque depois a mente acaba por contaminar também o corpo, assim como o corpo, não é? Se fraquejar um bocadinho, também vai fazer ali uma espécie de avaliação e vai processar a informação como sendo capaz. Por isso que é importante estarem sempre as duas em equilíbrio. Não diria que é mais importante, mas como não é mais importante a parte psicológica do que a parte física, tem que haver ali um equilíbrio. Sim, não é? E não diria que individualmente é mais importante, mas é muito importante porque depende só de mim. Não é? Vamos ou pensar consigo aqui, ou não consigo. Vamos pensar aqui na Paula, não é? Que é a Paula. Sim. Ela dependia dela mesma, não é? E da motivação dela mesma e dos recursos que ela própria dispunha para atingir ou não atingir. Quando nós falamos no desporto de grupo, eu dou o meu contributo, mas sei que se eu até não estiver muito bem, alguém pode vir e pode socorrer e pode ajudar. Portanto, aqui sim, a parte, eu até diria psicológica e emocional também, não é? Quanto mais eu estou em equilíbrio, estável, em harmonia comigo mesma e psicologicamente, mais vou estar também em superação. E muitas vezes esses feitos que até nós achamos que não eram possíveis para o ser humano, não é? E até pegando até um bocadinho aqui no CrossFit, por exemplo, às vezes as pessoas são levadas ao limite. E elas são levadas ao limite porquê? Porque elas estão em superação constante com elas próprias. Portanto, e tem determinados objetivos para atingir. Eu acredito piamente que quanto melhor estou psicologicamente, mais estou em superação, melhores são os meus resultados. Marina, e nós tínhamos aqui pano para mangas, muita coisa, mas uma coisa fundamental, e há bocado falamos dos atletas, os próprios treinadores também não atingem determinados objetivos, também mexem com eles. Aquilo que eu te queria, e para concluir, que uma pessoa para atingir o topo, o sucesso, seja na vida comum, ok? Mas neste caso específico do desporto, seja um treinador, seja um atleta, seja individual, seja coletivo, temos que ter à nossa volta parte da nutrição, importantíssimo, outras coisas, mas tu concordas que a parte da psicologia tem que estar inerente ao exercício físico? Claro, até porque, por exemplo, pegando aqui nesta fase tão difícil que nós estamos a viver, que é a pandemia, ou seja, se calhar o nível de dificuldade e tudo aquilo que se colocou à frente de treinadores, atletas, desportos, clubes, foram tempos muito desafiantes. E expostos ao limite, não é? Exatamente, em que as pessoas tiveram que se readaptar e reinventar e tudo mais. E muitas vezes já é difícil, não é, manter uma disciplina visceral, digamos assim, para as coisas acontecerem. Nesta fase teve que haver um esforço quase que redobrado. E dizer-te até este nível que eu acho sinceramente que o desporto se portou muito bem. O que é que eu quero dizer com isto? Eu até tomei aqui umas notas, ou seja, acho que esteve à altura, ao nível da responsabilidade social, por exemplo, no que diz respeito a permitir que os seus próprios atletas estivessem em autocuidado, no cumprimento das
das rotinas, de forma a manter, por exemplo, a forma física, de manter a saúde, de manter a nutrição, de manter a dieta, porque estas coisas, quando tudo está bem e quando tudo está a correr nos trâmites normais, muitas vezes já são um bocadinho complicadas ou não é? São desafiantes para a pessoa atingir. Nesta fase foi um bocadinho... Obrigar a treinar em casa diferente, não é? Ou seja, a via digital, não é? Foi muito usada, eu sei. E mesmo os ginásios e tudo, tiveram que fazer os treinos online e as pessoas continuam. A via digital resultou muito bem e nós sabemos que treinadores, os próprios ginásios, as próprias pessoas, até este nível que gostava de destacar, a própria escola, não é? Através da televisão, sim, não é? Sim, da telescola, e mesmo nós enquanto professores tínhamos as aulas online. Alguns programas foram muito noticiados até por serem engraçados e tudo mais, e vimos que as crianças colaboraram, mas pegando até um bocadinho aqui nesta era pandémica que nós estamos a viver, de destacar um estudo que eu encontrei do Instituto Português do Desporto e da Juventude, que confirmou um aumento muito significativo da prática desportiva enquanto ferramenta para sabermos lidar com todas as coisas que nos estavam a ser colocadas à frente. Ou seja, as pessoas agarraram o facto de terem estado fechadas, não é? Nisto que era o desporto, para se sentirem mais saudáveis e isso contribuísse de alguma maneira para elas conseguirem autorregularem-se, digamos assim, estando fechadas em casa, vendo comprometidas as suas rotinas. Ou seja, isto até é muito curioso de dizer aqui, não é? Nós sabemos que inevitavelmente que o desporto tem um papel inestimável no que diz respeito à saúde, tanto física quanto psicológica, mas as pessoas ficaram um bocadinho mais despertas para isto mesmo. Ficaram mais predispostas para o desporto, para a prática, porque também tiveram que se ocupar em casa. Isso, e perceberam mais do que isso até, Pedro, que de cada vez que faziam ali uma horinha de treino, se calhar isso dava-lhes uma espécie de conforto emocional para se sentirem mais preparadas para lidar com tudo aquilo que estava a acontecer dia a dia, no país e no mundo. Portanto, eu acredito que isto anda sempre de mãos dadas e gostava muito de destacar isto mesmo porque achei muito, muito curioso. Dizer também que houve aspectos negativos no que diz respeito à pandemia, até porque têm vindo a sair muitas notícias a público e que têm retratado isso mesmo, né? Que a pandemia poderá ter dificultado ou poderá ter trazido aqui para algumas pessoas conhecidas, não é? Sim. No que diz respeito ao desporto, poderá ter criado aqui algumas complicações. Até dizer-te um caso muito recente do Maradona. Por exemplo, que a par de problemáticas físicas, foi-lhe detectado também aqui um comprometimento e alguma sintomatologia com esta situação da pandemia. Com esta situação toda, e ele até vai ficar então um bocadinho resguardado para também ficar melhor e trabalhar isso que não está tão bem nele. E também uma outra pessoa que foi o Michael Phelps, não sei se até tens conhecimento, sim, ou seja, um campeão olímpico, uma pessoa que estava sempre super muito medalhado, não é? Sempre acompanhado. Muito sempre em superação, que era uma pessoa muito resiliente e que conseguiu sempre superar-se a si próprio e superar os desafios. Dizer também que ele referiu, e até subscrevendo exatamente da forma como ele disse, a pandemia é uma das coisas mais assustadoras pelas quais passei. Portanto, estamos a falar de uma pessoa muito conceituada naquilo que faz, não é? Mas que depois... E se calhar bem preparada psicologicamente, fisicamente, tudo? Muito, até porque os próprios atletas estão sempre muito preparados psicologicamente, digo eu, para momentos de desafio a este nível. Vamos pensar, por exemplo, numa fratura, ou vamos pensar, por exemplo, numa paragem que se dá de 6 meses, 9 meses, de um ano, muitas vezes, quando se magoou na sequência. E temos agora o caso do Ronaldo, que teve muito tempo, agora que testou, fez 18 testes, e chegou e fez 2 golos e tudo. Mas, ou seja, as lesões, dizer-te só para concluir, Pedro, que as lesões muitas vezes colocam as pessoas aqui a tornarem-se resilientes para conseguirem se superar, mas não foi possível agarrarem nessas estratégias que usavam anteriormente para superarem a pandemia, porque isto assumiu contornos muito, muito diferentes daquilo que nós estávamos habituados. E para concluir, eu ia-te pedir para deixares uma mensagem, mas esta tua parte já serviu um bocadinho por isso, mas se quiseres deixar
deixar, para terminarmos, uma mensagem para as pessoas que estão a viver esta situação? Mesmo para clubes, para atletas que estão a viver esta situação, que dica é que tu podes deixar como forma de consultar um psicólogo, o que tu entenderes que achas que é útil para quem está em casa? Antes de tudo, gostava de realçar que o acompanhamento psicológico, que a intervenção psicológica não é como eu assumir um fracasso, pelo contrário, é uma atitude de coragem e eu querer também conhecer-me, o querer ser ajudado por quem sabe, não é? Ou seja, costuma-se dizer que se eu assumir a minha doença, isso já é parte da cura. Portanto, é muito importante também eu reconhecer em mim mesma que alguma coisa não está bem e procurar essa ajuda, totalmente desprendido, desagarrado de estigmas, sem qualquer tipo de problema. E, portanto, essa ajuda poderá ser fundamental. No que diz respeito também a algumas informações gerais, podemos aproveitar, e assim transversal para toda a gente, neste campo como noutro. Destacar então aqui que o isolamento pode ser uma oportunidade, não é? Para eu também me reinventar, alavancar aqui a construção de competências e de suporte social. Por exemplo, em áreas que eu não era tão boa, eu posso aproveitar um bocadinho esta começar fase a fazê-las para me tentar desenvolver um bocadinho, manter a rotina habitual. No caso de atletas, claro que é importante continuarem a serem disciplinados, manter as rotinas, algumas dentro do possível. As rotinas alimentares, as rotinas de treino, tudo isso. Familiares, não é? Porque se isso não acontecer, depois quando houver aqui um regresso a 100%, eu não me vou sentir tão bem e o meu desempenho poderá estar também um bocadinho abaixo daquilo que estava. Se estiverem bem preparados em casa, quando passarem para a realidade. Sendo que acredito que o esforço, e como já refleti sobre isso há bocado, terá que ser redobrado. Depois, aumentar um bocadinho também aqui a consciência emocional, ou seja, o que é que eu estou a pensar? Será que o que eu estou a pensar está a influenciar diretamente na forma como eu me estou a sentir? E isso está a gerar, por exemplo, desmotivação para eu em casa não conseguir treinar? Em vez de me motivar, está-me a fazer o inverso. Ou seja, analisar um bocadinho também aqui a qualidade dos meus pensamentos. Isto tudo está a acontecer, mas que pensamentos é que estão a brotar? E o que é que eu tenho ocupado, o que é que tem ocupado a minha cabeça? E perceber se calhar, se esse processamento e essa consciência não é cognitiva e emocional, está a justificar o facto de eu me sentir um pouco enérgico, se eu não estiver aqui um bocadinho motivada. Porque é que isso está a acontecer? É tentar arranjar uma razão que esteja a justificar o facto de eu não estar tão motivada. Claramente dizer também que é perfeitamente normal confrontarem-se com sentimentos de ansiedade, com sentimentos de nervosismo, com sentimentos de irritabilidade, porque isto não está a acontecer só em contexto desportivo, está a acontecer em todos os outros contextos. Portanto, é perfeitamente normal, mesmo no contexto desportivo, as pessoas, os atletas e os treinadores e os próprios clubes estarem preocupados, nervosos, irritados, porque isto é uma situação que legitima perfeitamente esses sentimentos e essas emoções. E não sabemos como é que isto vai terminar, que eu acho que é esse o grande problema. A incerteza, a dúvida é o que acaba sempre por justificar um bocadinho estes sentimentos ambivalentes e estes sentimentos menos positivos e que nos causam desconforto. Mas acredito que também aqui como nas nossas áreas de vida, é muito fundamental nós sermos resilientes. E eu acredito que isto vai terminar da maneira que nós muito todos desejamos. Marina, agradecer a tua presença. Tenho certeza que foi muito útil para quem nos vê e o que precisares do Desporto Total, olha, estás à vontade. Muito bem, obrigada. Com certeza que será também muito importante fazermos o contrário agora. Estabelecer desde já um convite para a participação no programa psicológico. Está combinado. Obrigado pela oportunidade. Quanto a si, obrigado por ter assistido e não se esqueça de praticar exercício físico. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.